Olá, quero saudar você neste domingo jubilate, 3 de maio, quarto domingo de Páscoa, com as palavras do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14, que dizem assim: Jesus Cristo diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Com essas palavras, quero dizer que estamos aqui para celebrar culto dessa maneira virtual, reunidos e reunidas, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quero convidar você para, como uma forma de oração, cantarmos o hino 56 do livro de canto da ISLB, Pelas Dores deste Mundo. E eu convido você, de modo especial, a lembrar das situações pelas quais você gostaria de orar nesse tempo de coronavírus, neste tempo de medo, de incerteza, e muitas pessoas que estão passando por tempos difíceis no nosso círculo, nós mesmos, as nossas crises na vida ocasionadas por esta pandemia. Quero convidar que, enquanto nós cantamos juntos, você também coloque estas questões nas mãos de Deus em oração. 56, Pelas Dores deste Mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Assim que nós pedimos a Deus que tenha misericórdia desse mundo, misericórdia das nossas vidas, misericórdia por todas as pessoas que necessitam da nossa oração. Quero convidar você à leitura bíblica de Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Até aqui a nossa leitura. Bem-aventuradas as pessoas que ouvem a palavra de Deus e aguardam em seu coração. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs na fé, nesta nossa leitura do Atos dos Apóstolos, nós lemos o final do capítulo 2 do livro dos Apóstolos, dos Atos dos Apóstolos, também chamado
de Evangelho do Espírito. Neste final de capítulo, nós lemos o fim de uma narrativa que falava sobre o efeito, o impacto do envio do Espírito Santo para esta comunidade. Nós lembraremos em Pentecostes o envio do Espírito Santo que cria a igreja. Pentecostes que fica 10 dias após o dia da ascensão de Jesus. Algumas pessoas comemoram este feriado de ascensão de Jesus aos céus. A ascensão de Jesus que fica 40 dias após a Páscoa. E como nós temos testemunhado, lido nas leituras bíblicas dos cultos das semanas anteriores, esse Jesus ressurreto, no tempo da Páscoa, apareceu a diversos apóstolos, diversos discípulos e discípulas, caminhou com eles puderam tocá-lo, assim como Tomé pôde tocar suas chagas. Jesus esteve caminhando presente com seus discípulos e discípulas por 40 dias, e após ascender ao céu, os discípulos e discípulas ficaram por 10 dias sem a presença de Jesus dentre eles, seja na sua forma física, como ressurreto, ou como Espírito, esse que o próprio Jesus prometeu que enviaria para consolar e animar o seu povo. Nesses 10 dias em que os discípulos ficaram à espera do Espírito Santo, eles estavam com medo, em casa, enclausurados, sem saber o que fazer. O relato do início do capítulo 2, este que nós lemos, ele fala que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos como línguas de fogo sobre as suas cabeças, empoderando os discípulos e discípulas a pregarem e a testemunharem a mensagem do reino de Deus, a mensagem da ressurreição. Falava que eles falavam em línguas estranhas que eram compreendidos pelas pessoas em qualquer língua que elas falassem. O nosso texto de hoje, portanto, ele relata como que vivia esta comunidade após a experiência de receber o Espírito Santo, após serem possuídos, serem tomados, serem impulsionados pelo Espírito Santo. O texto nos relata algumas coisas, fala de milagres e maravilhas que esses discípulos e discípulas faziam, que gerava temor nas pessoas. Temor não no sentido de medo, talvez hoje a gente compreendesse melhor, espanto. O texto nos testemunha que eles estavam juntos, que viviam juntos, que repartiam tudo que tinham. Vai além, diz que vendiam as suas propriedades e dividiam o seu dinheiro de acordo com as necessidades de cada um, de cada uma da sua comunidade. Aqui talvez a gente possa abrir um parêntese e apontar, ressaltar que o critério para a divisão dos bens e das riquezas daquele grupo era a necessidade especial de cada pessoa. Diferente do mundo da época e do mundo de hoje, em que as riquezas são distribuídas de acordo com o mérito de cada pessoa individualmente, de acordo com a sua produtividade, aquilo que oferece, que faz, e também, como bem sabemos, de acordo com a origem social de cada pessoa. O texto fala em vender propriedades. Os discípulos que viviam na iminência do retorno de Jesus já não viam mais nas suas posses a esperança para o futuro. Portanto, vender propriedades significava abrir mão de um status que cada um possuía de acordo com as suas posses, abrir mão da sua posição social em dada sociedade.
texto também nos relata que viviam em comunhão, faziam refeições juntos com humildade e alegria. Louvavam a Deus, eram estimados pelas pessoas, e assim a igreja inicial, a igreja primitiva, ia crescendo. Um último aspecto para falar sobre esse nosso texto de hoje, talvez seja interessante a gente observá-lo em seu contexto. O contexto pós-pascal, pós-ressurreição, ainda não havia mudado do ponto de vista social. Os discípulos que receberam o Espírito Santo ainda se frustravam porque Jesus era a sua esperança de mudar a realidade social, a realidade política em que vivia, de domínio do Império Romano, em aliança com a elite religiosa judaica do seu tempo. Portanto, um tempo de profundas desigualdades sociais, econômicas, profunda injustiça, marginalização e exclusão, principalmente das pessoas mais pobres. O relato do nosso texto, de Atos 2, fala sobre uma comunidade de cristãos que surge como uma proposta alternativa de sociedade. O Espírito Santo, que é aquele que impulsiona e capacita os discípulos a saírem de casa para pregarem o Evangelho e testemunharem a mensagem do Reino de Deus, também os capacitou para viver um estilo de vida diferente. Um estilo de vida alternativo em relação àquele que era vivido na época. Um modelo de igreja certamente oposto ao da sociedade romana da época. Talvez agora, nos aproximando um pouco mais do nosso tempo, podemos encontrar algumas similaridades com a experiência dos discípulos. Estamos nós também fechados em nossas casas, com medo, sem saber o que fazer, sem saber que futuro nos aguarda. Estamos nós também aguardando o tempo de Pentecostes, o envio do Espírito Santo que nos capacita a darmos o testemunho de uma nova sociedade, que nos capacita a encontrarmos, a sugerirmos novas formas de viver a vida. Nesse tempo de coronavírus, fica latente, escancarada a falência do nosso sistema de vida. É cada vez mais perceptível a quebra de um sistema econômico que depende exclusivamente do crescimento e do acúmulo de riquezas para se perpetuar. O coronavírus escancara as desigualdades sociais, as desigualdades de acesso aos bens públicos, acesso à saúde, que vem nos acudir no momento em que a doença nos leva à necessidade de uma UTI, de um aparelho que nos permita passar pelo vírus. Portanto, o texto de Atos dos Apóstolos que lemos hoje, ele nos convida a, como cristãos e cristãs, impulsionados e impulsionadas pelo Espírito Santo, a testemunharmos uma visão nova de sociedade, um modelo de vivência, de convívio novo, em que a nossa comunidade é mais importante do que a vida individual de cada um de nós. Esta sociedade em que os cristãos viviam na época e que hoje podemos dizer que nós somos convidados a viver,
nós somos impulsionados a fazer maravilhas e gerar espanto para as pessoas. Talvez não um espanto negativo, como infelizmente os cristãos têm demonstrado hoje, têm suscitado hoje, um espanto negativo por parte da sociedade. Podemos dizer até que nos envergonha. Somos convidados a dar um testemunho de vida juntos, de vida comunitária, na qual nós repartimos o pão. Somos convidados e convidadas, impulsionados pelo Espírito Santo, a louvarmos a Deus e assim sermos pessoas estimadas pela sociedade em que nós estamos. Os discípulos nos deram um exemplo quando venderam as suas propriedades e dividiram as suas riquezas de acordo com as necessidades de cada pessoa. Não de acordo com a meritocracia, não de acordo com a lógica do acúmulo vergonhoso e desmedido da desigualdade brutal que só tem crescido em todo o mundo. Não de acordo com a premiação da produtividade que nos coloca num contexto de vida de extrema competição, em que para sobrevivermos precisamos pisar em cima dos outros. Não uma sociedade em que há desigualdade por origem social, como uma desigualdade baseada nas heranças que possuímos. O testemunho dos discípulos, inspirados pelo Espírito Santo, ele nos leva a abrirmos mão daquilo que nos gera o nosso status social, as nossas posses, nossas propriedades, o nosso poder na sociedade que nós vivemos. Portanto, eu quero dizer para você, nesse dia de hoje, que nós somos estes capazes de levar ao mundo uma mensagem de esperança neste tempo de incerteza e medo. O nosso testemunho, ele pode mostrar a possibilidade de um mundo diferente, em que nós somos auxiliados pelo próprio Deus a construirmos um novo modelo de vida e de sociedade. Uma nova ordem social capaz de mostrar-se mais solidária e inclusiva com todas as pessoas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém. Quero convidar você para cantar comigo o hino chamado Momento Novo, 605 do nosso hinário. Ele que fala deste convite que nós, como pessoas cristãs, recebemos de criarmos uma novidade no lugar onde nós estamos, no contexto de vida que nós vivemos. Que nós possamos ser capazes de dar um testemunho de transformação do mundo. Momento novo. Deus chama a gente para um momento novo, de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais, sozinho e isolado, ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda.
Quero me despedir de vocês com a bênção que vem de Deus e com isso convidar também que você se coloque sob essa bênção na sua vida, lembrando das pessoas as quais você também gostaria que fossem abençoadas. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo venha sobre nós e permaneça conosco, agora e para todos sempre. Amém. Desejo a você uma boa semana, abençoado domingo.